Olá a todos, eu sou a Tainá e faço parte do grupo Somos a Shield. Juntamente comigo está o Paulo, o Ricardo e o Daniel, e iremos apresentar o nosso projeto final sobre classificação de espécies de pássaros para a conclusão do curso Mineração de Dados Complexos, oferecido pelo Instituto de Computação da Unicamp. Começando falando aí da descrição do problema, a classificação de espécies de pássaros é uma atividade muito importante para diversas áreas de conhecimento, principalmente, quando pensamos em consequências da atividade humana na mudança climática, na evolução das espécies, nas interações ecológicas entre essas espécies, né? E atualmente esse monitoramento é realizado através de câmeras e que gera um grande volume de dados. Esse volume de dados é analisado por especialistas e, com isso, temos aí um custo e um tempo de análise de processamento considerável. Pensando nisso, o desafio do nosso projeto foi elaborar modelos com a função de classificar essas espécies por meio de imagens. Foram utilizadas as técnicas de processamento de imagens e classificação multiclasse, ou seja, com muitas classes possíveis. No nosso caso, são 200 classes diferentes. A medida de avaliação para esse problema será a acurácia balanceada. Agora, na descrição da base de dados, ela está localizada no Kaggle e se chama Bird Species Classification e é composta por 9.414 imagens para o conjunto de treinamento e 2.374 imagens para teste. Cada imagem possui apenas um pássaro, e no conjunto de treinamento, temos aí de 32 a 48 imagens para cada espécie, e no conjunto de teste, por sua vez, temos de 9 a 12. Ao final do slide, podemos visualizar 5 dessas espécies. Agora eu passo a palavra para o Paulo. Analisando o conjunto, identificamos que os tamanhos das imagens são diferentes. Sendo assim, usamos o tamanho médio de todas as imagens do conjunto de treinamento para redimensionamento no momento do treinamento dos modelos. Também fizemos a normalização das imagens para colocar os valores de pixels para o intervalo de -1 a 1. Adicionalmente, criamos um vetor de pesos para o balanceamento. E, para realizar a extração de dados, utilizamos a API Image Dataset from Director, que se trata de uma versão melhorada do método Flow from Director do Image Data Generation. Esse método carrega os dados no formato datasets do Keras e, ao invés de listas, e permite a inserção desses dados como entradas para os modelos. Inicialmente, partimos para uma rede neural de convolucional simples, com 15 camadas e função de ativação ReLU. Porém, o resultado da acurácia balanceada mostrou que o modelo não aprende para um problema de classificação com tantas classes e tem um desempenho comparável ao de uma escolha aleatória. Logo, percebemos que, diante de um conjunto de dados com muitas classes e poucas imagens representativas de cada uma delas, seria necessário um baseline mais robusto e complexo. Partimos então para o uso da técnica de Transfer Learning com a rede neural ResNet 50V2, utilizando-a com suas camadas congeladas. Contudo, ainda não utilizamos o vetor de pesos para o balanceamento nessa etapa. O resultado foi sensivelmente melhor e a acurácia balanceada de nosso baseline definitivo chegou a 66,3%. Nesse slide, mostramos a matriz de confusão de nosso baseline definitivo, considerando as 10 classes mais preditas pelo modelo. Mesmo sendo um baseline, vemos que há duas espécies com a taxa de acerto superior a 80%. A partir desse ponto, para melhorar o desempenho do nosso modelo, testamos as seguintes estratégias: realizar o balanceamento do conjunto, utilizar técnicas de aumentação, variar as redes utilizadas para Transfer Learning, aplicação de Fine Tuning, utilização de outras redes para extração de features e uso de outro classificador, utilização de técnicas de Ensemble.
No total, treinamos mais de 20 modelos com estruturas distintas. Vamos apresentar a seguir os resultados de todos os modelos. Podemos observar que os modelos possuem uma acurácia balanceada bem diversificada, que varia de acordo com a estratégia escolhida. Vamos falar agora alguns detalhes relevantes sobre os 3 melhores modelos e alguns pontos de atenção sobre os 2 dos piores. Nosso melhor modelo obtido foi a ResNet 50V2 com Fine Tuning, a qual obteve a acurácia balanceada de 73,9%. Para treinar essa rede, utilizamos os mesmos parâmetros já utilizados na ResNet 50V2 congelada, que foi o nosso baseline, adicionando o balanceamento dos dados. Na matriz de confusão desse modelo, podemos observar que há apenas 2 espécies dentre as 10 mais preditas, onde o modelo teve acerto superior a 90%, enquanto que nas demais classes houve o acerto entre 33% a 67%. Isso pode indicar que as classes menos preditas tiveram mais acerto em média. Passo a palavra agora para o Ricardo. O segundo melhor modelo foi com a utilização da ResNet, aplicando o vetor de pesos, ou seja, um balanceamento, e aumentação random flip. Essa aumentação consiste em girar a imagem no sentido horizontal. A partir da matriz de confusão, que você vê na tela, a gente pode notar que o modelo conseguiu um desempenho muito bom nas classes mais preditas, isto é, ficou acima de 67% em 9 dessas 10. Isso pode indicar que as classes menos preditas tiveram uma acurácia menor, fazendo com que a acurácia balanceada geral chegasse a 67,10%. Já nos modelos com pior desempenho, a gente teve uma abordagem utilizando as redes como extratoras de features. Não foram bons resultados, porém, com a ResNet, a gente teve sim bons resultados com ela como extratora de features, utilizamos classificadores SVM e MLP. Mas no caso aqui que a gente está apresentando com os piores resultados, a VGG16 e a EfficientNet B7 não tiveram bom desempenho com o classificador SVM. Um ponto de atenção foi que a gente não utilizou o método Pre-Process Input, que normalmente é recomendado na API do Keras para esses 2 modelos, só que com essas 2 redes, mesmo sem esse pré-processamento, a gente conseguiu, em outras situações, bons desempenhos. Passando aqui dos resultados bons e ruins que a gente conseguiu obter nos nossos modelos, a gente também evoluiu no entendimento de como as redes estão aprendendo, através, no caso, da técnica de visualização das ativações intermediárias. Aqui a gente mostra uma imagem aleatória de uma das espécies de pássaros e, do lado direito, a saída do segundo bloco de convolução da ResNet. Aqui a gente consegue identificar algumas características de alto nível que a rede vai separando nesses canais, como, por exemplo, o formato da asa, o corpo do pássaro, o formato do corpo, um enfoque no bico em alguns dos canais, e também a gente vê detalhes sobre o fundo da imagem, ou seja, a rede consegue separar essa parte também da imagem, que não é uma parte de interesse, mas que também fica claro e destacado em várias das imagens, em vários dos canais que são separados nessa camada de ativação. Pensando nos nossos pontos positivos e negativos, alguns desafios, a gente teve principalmente bons resultados com a ResNet, em diferentes aplicações, diferentes estratégias, também bons resultados com as redes neurais pré-treinadas, e as camadas descongeladas, ou seja, com fine tuning, e também a aumentação ajudou em alguns casos ali, como a gente apresentou com random flip. Porém, nem sempre as aumentações ajudaram. Com o center crop ou com o center crop combinado com random flip, eles acabaram com um desempenho pior que o baseline. Também um desafio muito grande, constante em todo o projeto, foi o alto consumo de hardware, que atrapalhou do ponto de vista de estouro de RAM, de processamento, e muita lentidão nos treinamentos. A gente solucionou isso através do Colab Pro. E também um outro desafio foram os modelos de extração de features, como a gente explicou, nessas redes pré-treinadas e nos classificadores MLP e SVM com um baixo desempenho. Pensando em próximos passos e evoluções, a gente traz aqui alguns pontos que a gente pode pensar em como evoluir, em como melhorar esses resultados. Por exemplo, agregando a base de dados aumentada à base de treino original, utilizando outros métodos de aumentação,
estudando com mais detalhe quais classes tiveram melhor desempenho ou pior para classificar, né, dependendo de qual modelo a gente está utilizando. E juntamente, né, pensando nos melhores modelos, utilizar técnicas de ensemble. Também a experimentação de outros valores, né, outros números aí para parâmetros como regularização e learning rate, e ainda tratamento dos rótulos com o label smoothing, por exemplo. Queria agradecer pela atenção, né, nosso grupo fica por aqui, com essas referências que a gente utilizou para a construção do trabalho. Muito obrigado.